Beleza, pessoal? Como que eu faço com a argamassa no assentamento de porcelanato grandes formatos se eu não tiver usando nivelador, se eu não tiver usando cunha, se eu não tiver usando nada, só na mão? Como é que eu faço? Então, eu vou explicar para vocês, tem alguns macetinhos, alguns segredinhos. Com piso de 60 por 60, você usa aquela técnica que eu já expliquei. Um dente largo, argamassa mole, é o suficiente para aguentar o peso da peça. Passou de 60, as peças são bem pesadas. Então elas começam a esmagar por conta própria a argamassa. Certo? Então qual é a técnica que eu uso nesse quesito de piso de grandes formatos? Eu vou mixar a argamassa e não vou deixar ela tão molinha. Vou deixar ela suficientemente com pega, mas só que mais firme, tá? Por quê? Eu deixando ela mais firme, ela vai sustentar melhor o peso da peça. E a gente só precisa ali de uns 10, 12 minutinhos para que ela não mova mais, entendeu? Então se na hora você conseguir assentar e ela parar, com 10, 12 minutinhos ela não mexe mesmo, não vai mexer mais mesmo. A não ser que na hora que você for colocar a outra peça, você bater demais, ficar fazendo movimento demais, aí você corre o risco de mexer nas outras, tá? Então quando você não tem nivelador nenhum e vai assentar grandes formatos, é um trabalho mais demorado, porque você tem que fazer com muito mais cuidado, muito mais carinho. Mas para você conseguir fazer, basta você passar a argamassa no chão, ela mais firme, tá? E na pedra você pega e passa a argamassa com o lado liso da desempenadeira. Dá uma raspada assim, na pedra de porcelanato. Isso já vai engrossar mais uns 2 milímetros de massa. É suficiente, tá? E aí você leva essa pedra e assenta normal, ok? Ah, Roberto, mas tem peça que é empenada, tem peça que o bico é mais para baixo. Não, beleza. Se a peça for empenada, você vai usar a mesma técnica que se estivesse usando o nivelador. Você vai pegar um pezinho e colocar ali no meio, para ela abrir. Por quê? As peças elas são empenadas, mas elas são flexíveis, tá? Elas só vão ficar rígidas depois que a argamassa secar. As peças elas têm uma flexibilidade, tá? Então você tem que quebrar essa resistência dela. Se ela ficou côncava no meio, você vai botar um pezinho. Só que se lá no cantinho, o cantinho estiver entrando dentro da argamassa, aí você vai levantar essa peça, vai pegar com a colher, pouquinha massa, tá? Vai colocar uns biquinhos de cola lá no canto. Biquinho aqui, biquinho aqui. Vai assentar novamente. Esse biquinho vai ser suficiente para não deixar o canto da pedra, que está tortinho para baixo, ficar entrando na massa e causando ressalto com a outra pedra que já está regulada. Aí a pedra vai fazer assim, e como tem argamassa na pedra inteira, o meio também vai estar colado, tá? E aí você coloca o pezinho lá no meio. Com os 2 bolinhos de massa que você colocou nos cantos, é isso que acontece com a pedra. Você faz a pedra ficar reta, só com a argamassa, tá? Aí nesse caso, sempre dupla camada, mas dupla camada nesse sentido assim, ó, raspando a argamassa na pedra, no tardós da peça atrás, com o lado liso da sua desempenadeira, tá? Não precisa passar penteado na peça e no chão não, tá? Nós vamos falar disso mais lá na frente nos tipos de colagem. Eu só aconselho, se for para passar denteado, chão e peça, garagem, tá? Fora isso aí eu não aconselho não, beleza? Vamos para a próxima dica. Ó, tem jeito para tudo, tá? Tem nivelador você faz, sem nivelador você faz. Parede é a mesma coisa. Só que na parede, como as peças são menores, eu não gosto muito de ficar perdendo tempo não. Se eu achei uma pedra que está muito torta, eu removo ela, raspo, limpo, deixo no cantinho e vou colocando outras, tá? E assim vai. Tamo junto.